Boa noite, amados irmãos da UBH. Uma satisfação, mais uma vez, estamos aqui neste lugar para cultuar ao nosso Deus. É um prazer a você também que nos assiste pelo YouTube, que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, irmão. E nesse momento eu quero fazer uma oração. Eu convido os irmãos para orar junto conosco. Senhor Deus e amado Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Estamos aqui, Pai eterno, para Te cultuar, para Te servir. E Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos edificar nesta noite. E que os irmãos que estão aí do outro lado nos assistindo, que o Senhor venha, em nome de Jesus, trabalhar em suas vidas, para louvor da Tua glória. Amém. E nesse momento, amados irmãos, eu convido você que nos assiste para louvarmos a Deus. Eu chamo o irmão Lucivânio para louvar nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, que pela sua graça nos dá a oportunidade de adorarmos seu santo nome. E juntos, aliança no Senhor. Como é precioso, irmãos, este é o louvor que nós iremos cantar esta noite. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Louvemos ao nosso Deus, que é digno de honra e toda glória. Graças te damos, Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu no sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando louvando ao Senhor, que é digno de toda a adoração em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, Deus seja louvado. Dando continuidade a este culto ao Senhor, quero dar alguns avisos dos trabalhos que são realizados pela Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. Aos domingos pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 9h30. Você é o nosso convidado. E à noite nós temos o culto evangelístico, a partir das 19h20. E às quartas-feiras nós temos o culto da UBH, a União Batista de Homem. São 2 cultos presenciais no mês, um na segunda e outro na quarta-feira de cada mês. Os demais são online, esse que você está assistindo nesse momento. E eu convido a você a participar de cada um desses cultos, em nome de Jesus. E nesse momento, amados irmãos, eu convido o irmão Cosmo para fazer a leitura da Palavra de Deus. Boa noite, amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 46. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas
tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém. Nesse momento, dando continuidade ao culto a Deus, eu convido mais uma vez o irmão Lucivânio para louvarmos a Deus. E logo em seguida, o pastor Fábio Mar estará com a oportunidade para levar a mensagem da palavra de Deus. Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Louvemos ao nosso Deus. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é estar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Muito boa noite, irmãos. Nós vamos abrir sem demora e sem delongas a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1. E eu farei a leitura dos versículos 26, 27 e 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 26, 27 e 28. E convido-os a participar comigo neste momento, não somente da leitura, mas
possamos meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que a tua graça seja conosco nesta manhã, e em especial os homens possam de fato, Senhor, receber a tua palavra, mas não somente eles, cada um daqueles que se propuserem a, Senhor, tomar esse tempo e compartilhar conosco deste momento tão sublime de exposição da tua palavra. Ajuda-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os crentes em Coríntios tinham a tendência de ser orgulhosos. Os crentes de Coríntios estavam cheios de si, viviam na vaidade, viviam num contexto em que a sabedoria humana era ovacionada. Os coríntios viviam no apogeu da filosofia. Os gregos buscavam sabedoria, conhecimento. A filosofia estava no seu apogeu absoluto. Mas o Evangelho não deixa espaço. O Evangelho não deixa lugar para a soberba, não deixa lugar para o orgulho e não deixa lugar para as pretensões humanas. No versículo de número 26, que foi lido nesta noite, Paulo coloca-os em seu devido lugar. O apóstolo Paulo coloca os crentes de Corinto em seu devido lugar e lembra que aqueles crentes, em sua maioria, eram leigos, fracos e sem reconhecimento social. É isso que o apóstolo Paulo inicia. Sabe, ele bate de frente com a presunção, com o orgulho que paira no coração humano e em especial dentro do contexto da igreja de Corinto. E ele então estabelece isso. Ele coloca aqueles irmãos no seu devido lugar e lembra que aqueles crentes em Coríntios, em sua maioria, eram leigos, fracos e sem reconhecimento social. Versículo 26, irmão, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, não, a maioria de vocês são leigos, segundo a carne, nem muitos poderosos, não, vocês são fracos, nem muitos de nobre nascimento. Vocês não têm reconhecimento, em sua grande maioria, reconhecimento social. Irmãos, Deus não os havia chamado pelo que eles eram, mas apesar do que eles eram, Deus os chamou. É assim que Deus faz. Ele chama fracos, ele chama leigos, ele chama pessoas sem reconhecimento social. Sem reconhecimento. E Paulo, ao fazer essas afirmações, tentando de todas as formas encorajar os crentes em seu chamado, o apóstolo Paulo olha para as escolhas de Deus no passado. É interessante, irmãos, que Paulo, ele olha para o passado. Os autores, os escritores bíblicos, eles sempre estão olhando para o passado. Veja o que ele diz. Pelo contrário, Deus escolheu, o verbo está no passado, ele está olhando para as escolhas do passado. O apóstolo Paulo, ao fazer essas afirmações, ele quer encorajar, ele não está menosprezando e nem minimizando ou reduzindo os crentes de maneira nenhuma, mas ele quer encorajá-los,
porque aqueles crentes foram chamados, e o apóstolo Paulo então olha para o passado, e no propósito de Deus, ter chamado homens também no passado, com as mesmas qualificações, fracos, tímidos, leigos, e muitas vezes sem reconhecimento social nenhum. Irmãos, em sua infinita sabedoria, Deus escolhe pessoas, em sua maior parte, que são fracas, insignificantes, pois Ele quer que nós aprendamos a depender dEle. Ele faz essa escolha porque Ele quer que nós entendamos que nós dependemos dEle, meus irmãos, deles, e não de nós mesmos. Nós dependemos dEle totalmente, fracos, insignificantes, sem poder algum, para que nós possamos depender do Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar então para o passado. Vamos olhar para aqueles que Deus chamou no passado, vocacionou no passado. E eu quero começar quando Deus, Ele intentou estabelecer, quando Deus começa a estabelecer uma grande nação. Ele começa com um homem cuja mulher era estéril. Olha quem Deus escolheu. Lá na Mesopotâmia, Abraão, um idólatra, vivendo no meio da idolatria. E quando ele quer estabelecer uma grande nação, ele escolhe um homem que a mulher era estéril. Quem escolheria, senão Deus? Um homem que não teria uma posteridade, humanamente falando. Que a esposa não podia dar a ele filhos. Mas através de Abraão, Deus estabeleceu uma grande nação. O segundo personagem que eu quero levar vocês a pensar, quando Deus levantou um libertador para tirar Israel do Egito, cativo há mais de 400 anos. Quando Deus levantou um homem para libertar o povo dele, Ele chamou do deserto um homem amedrontado. Ele havia fugitivo. Olhem para as qualificações de Moisés. Amedrontado, você encontra isso em Êxodo, a partir do capítulo 3. Um homem amedrontado, fugitivo, tímido, que não era eloquente, não era, e a Bíblia destaca ele como o homem mais manso que havia sobre a terra. Quem escolheria um líder com esses predicados? Só Deus. Só Deus, irmãos. Aos próprios olhos de Moisés, aos seus próprios olhos, não era um homem apropriado para tal tarefa. Você encontra isso em Êxodo capítulo 3. Capítulo 3. Quando Deus, Ele resolve escolher um rei para a sua nação, Ele escolhe um jovem, cujo próprio pai desse jovem não acreditava que ele pudesse ser rei. Algo que fica evidente quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele. Davi nem se encontrava em casa, e tiveram que passar os 7 filhos de Jessé, para Jessé lembrar de chamar Davi. Jessé chama Davi até que Samuel tivesse passado todos os seus filhos mais velhos. Deus tirou Davi da malhada das ovelhas, um jovem que cuidava de ovelhas, para ser o rei de Israel. Olha a escolha de Deus. E quem já leu o livro de Samuel, Crônicas e Reis, sabe muito bem que
Davi foi o maior monarca que Israel teve. Homens simples, fracos, não eram homens poderosos, esquecidos como Davi, fugitivos, amedrontados. E quando Deus quis salvar o mundo, Ele enviou, meus amados, seu filho, como um bebê, nascido de uma jovem camponesa, de uma família pobre, de um pequeno vilarejo da Galileia. Nascido em um estábulo, em uma manjedoura, mais desprezado, rejeitado dentre todos os homens, mas foi aquele que Deus escolheu para ser o Salvador da humanidade. Irmãos, Deus nos escolheu. E quando Ele te escolheu, Ele viu que você era fraco. Ele viu que você não tinha muita sabedoria, que você não era da nata, da elite da sociedade que você vive. Existem crentes que são sábios, que são poderosos, mas são poucos, como diz o nosso texto aqui. Mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Vamos ser sinceros. Escolher Abraão, Moisés, Davi, uma camponesa jovem. Veja o texto. Para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Um homem fugitivo, tímido, não eloquente, destronou o Deus do Egito, Faraó, o poderoso do Egito. Irmãos, em todas essas escolhas, Deus recebeu honra e glória. Deus recebeu honra e glória através da vida de Abraão, através da vida de Moisés, através da vida de Davi e principalmente por meio da vida do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus escolhe o simples, Deus escolhe o tolo, Deus escolhe o fraco, Deus escolhe o humilde, Deus escolhe o desprezado para destacar, sabe o que? Os valores do mundo e para destacar a necessidade que o mundo tem da graça de Deus. E dessa forma, o que aparentemente para nós pode demonstrar simplicidade, fraqueza, loucura, insignificância, aos olhos do mundo, demonstra a sabedoria e o poder de Deus. Deus escolhe ninguém e os transforma em alguém. Sabe para quê? Versículo 29. Deus escolhe ninguém, transforma-os em alguém. Abraão era ninguém, Moisés era ninguém, Davi era ninguém, Maria era ninguém, mas Deus escolhe ninguém, transforma-os em alguém, para que ninguém se vanglorie na presença dele. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma boa noite
e até a próxima vez, se Deus permitir.